Hoje eu quero fazer uma coisa bem diferente com vocês. O que você está vendo aí é a tela do meu Telegram. Isso aqui é um grupo secreto meu no Telegram, onde eu falo sobre como fechar com clientes, como fechar vídeos, como que eu faço para fechar trabalho de vídeos e fazer R$ 10.000 por mês com edição e produção de vídeo. Se você não faz isso, não faz esse valor, sabe editar, ou até sabe o mínimo de edição, você pode conseguir, inclusive, aprender outras coisas, outras técnicas de edição aqui, tá? É o seguinte, hoje eu quero comentar com vocês isso aqui, ó. Acabei de fechar um pacote de vídeo de R$ 5.000 e vou te mostrar, sem precisar mostrar o meu portfólio. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou comentando com vocês, e é um texto que eu postei lá pro grupo secreto, porém como ficou muito bom, eu queria compartilhar com todos vocês aqui, tá? Se você quer ter esse texto completo e ler ele, é só entrar no meu grupo lá no Telegram. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, ó, vou te contar tudo. Foi assim, eu não fui atrás de uma empresa qualquer, eu fui atrás de um influencer no ramo de finanças. Por que eu fui atrás do influencer do ramo de finanças? Porque caso você não saiba, o YouTube ou TikTok ou outras redes sociais, elas pagam mais os influenciadores de finanças. Por quê? Porque tem muitos bancos, muitas corretoras de finanças, muitas corretoras de investimentos que pagam para aparecer naquelas propagandas lá no começo do vídeo, né? No começo do YouTube. Sabe aquelas propagandas chatas? Então, os bancos pagam para essas propagandas, para aparecer essas propagandas. E os bancos falam assim, falam YouTube, eu quero que chegue no máximo de pessoas possíveis que podem ter uma conta no meu banco. O que o YouTube faz? O YouTube pega aquele conteúdo e ele coloca em canais de finanças. Então é o seguinte, dentro do YouTube, aqui vai uma aula de YouTube já, tá? Dentro do YouTube, se você quer saber qual que vai ser a próxima tendência, tem que pensar em quem está pagando. Teve uma época, por exemplo, que começou a bombar canais de cinema, canais de filmes, canais de séries, canais... O Pipocando, por exemplo, é um canal, Jovem Nerd, canal do Linhagem Geek e outros canais aí, que são canais que são de cultura pop, de cultura nerd, né, de cinema, de filmes. Na verdade, o YouTube impulsiona esses canais porque tem patrocinadores e publicidade que precisa escoar para esse tipo de público. Então o que o YouTube faz? O YouTube praticamente cria esse público. Então ele pega canais de cinema, na época ele pegou canais de cinema e alavancou esses canais, para que esses canais fiquem famosos e ele consiga vender publicidade para dentro desses canais. E quem que era o pagante? Por que tinha que ser de cinema? Porque naquela época estava acontecendo uma guerra dos streams. A Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e outras aí serviços de streaming estavam brigando para ver quem gasta mais com anúncio dentro do YouTube, para pegar aquelas pessoas que gostam de filmes, séries e assinarem os serviços deles. Então, basicamente, gente, se você quer dar certo no YouTube, pensa qual que vai ser a próxima tendência. O que as pessoas, qual empresa está investindo mais em YouTube hoje em dia? Aí você vai lá e faz um canal naquela área. Hoje, por exemplo, seria o quê? Seria tecnologia? Eu acho que canais de tecnologia estão começando a crescer e ficar muito grande. Por quê? Porque tem uma guerra das inteligências artificiais acontecendo e eles estão gastando muito dinheiro para anunciar no YouTube. Então, por que eu fui atrás dessa galera aqui? Por conta do CPM. CPM é o custo por 1000 visualizações. Então, o custo por 1000 visualizações de influenciadores na área de finanças é muito maior. O que um cara que faz pegadinha no YouTube ganha em um dia, na verdade é o contrário, né? O que um cara que faz vídeo de finança ganha em 1, 2 ou 3 vídeos, o cara que faz um canal de pegadinhas ganha em 3 meses, entendeu? Por isso que o CPM vai mudar para cada canal no YouTube diferente, para cada perfil diferente também. Isso acontece também no TikTok, no Instagram. O que eu tô falando não é só pro YouTube, é uma realidade de todas as redes aí. Então, mas vou voltando. Por que eu fui atrás do cara de finanças? Porque o cara de finanças ele ganha mais, porque ele tem mais possibilidade de fechar com bancos ou corretoras de investimento e ele flui muito mais grana ali com esse cara, porque o CPM dele é maior, porque o YouTube paga mais para canais de finanças. Então, por isso que eu fui atrás desse cara. Tá. Ele tinha uma audiência mediana. Detalhe na palavra tinha, porque ele tinha realmente uma audiência mediana. O que eu quero dizer com audiência mediana? Ele não era inacessível. Se eu chegar hoje, eu quero fazer uma edição de vídeo para o Primo Rico. Como é que eu vou chegar nele? Como é que eu vou entrar em contato com ele?
É praticamente impossível. O cara, ele tem muita gente em volta dele. Ele é muito grande. Então, o que você erra muito nos seus, na galera que você quer vender os seus serviços de edição de vídeo, é você, ou serviço de produção de vídeo, ou fotógrafo, ou qualquer coisa, você foca muito no grande, foca no cara grande. E eu vou te provar aqui que você não deve focar nesse cara e você deve focar no cara mediano, no cara que está no meio. Porque ele tinha uma audiência mediana, já tinha produto, então ele já tinha infoproduto, tá? Mas tinha um problema claro. Detalhe na palavra problema. Ele tinha um problema. Eu falo muito isso nos meus vídeos, eu nunca vou me cansar de falar. Editor ou produtor que faz dinheiro, pessoa que oferece um serviço, que faz assim 10, 15, 20 mil reais com serviços, são pessoas que oferecem uma resolução de um problema. Eu vou tirar essa dor que você está tendo por 10 mil reais. Eu vou tirar essa dor que você está tendo por 5 mil, por 20 mil, por 16 mil. Você não é só um editor de vídeo, você é um resolucionador de problema. Você vai tirar aquele problema do cara. Então, por isso, você vale muito mais. Então tá, ele tinha um problema claro. Qual que é o problema dele? O conteúdo dele não estava convertendo como poderia. Olha que interessante. Ele não conseguia, na verdade assim, eu não cheguei para ele como um pedreiro digital. Eu não cheguei para ele falando assim, ô meu amigo, então, você quer que eu edite seus vídeos aí pra você? Vou editar seus vídeos aí pra você. Eu não ofereci a edição de vídeo para ele. O que eu ofereci para ele, eu cheguei para ele como um arquiteto oferecendo uma estratégia. Então eu cheguei nele e não ofereci edição de vídeo, porque ele tinha umas 10 pessoas mandando mensagem para ele falando que quer editar os vídeos para ele. Tinha gente falando que quer, porque depois eu tive acesso às contas dele, tinha gente falando que editava de graça. Veja bem, esse meu cliente poderia fechar com essa pessoa que edita vídeos de graça para ele, mas ele preferiu fechar comigo. 5 mil reais. Tá? Ele preferiu fechar comigo do que com um cara que era de graça. Por quê? Porque eu não estava concorrendo na faixa de preço. Eu estava concorrendo na estratégia. Então eu cheguei para ele e eu entrei no canal. Ele tem um canal no YouTube e tal. O canal era mediano. E eu entrei pro canal dele e ofereci uma estratégia para fazer com que os vídeos dele, porque eu também percebi uma faixa de muitos erros que ele estava cometendo. Erros de CTA, erros de edição de vídeo, erros nos vídeos serem muito simples, muitos erros ali dentro do canal como um todo. Então eu pensei, eu vou chegar para ele com uma estratégia de vídeo, uma estratégia na área de vídeos. A estratégia minha era ter edição focando em watch time para a gente alavancar mais as visualizações dele e fazer um CTA bom para chamar para o curso, que era um curso perpétuo que ele tinha. E também modificamos a área de cursos, porque ele tinha um curso que era um curso gigantesco que ele vendia no perpétuo. A gente mudou isso para um curso, a gente pegou um módulo do curso, transformamos no curso completo, baixando o preço, então a pessoa entrava por aquele valor e ela comprava outros cursos por valores maiores. Ou seja, ao invés de ele vender o curso inteiro de uma vez, ele vendeu módulos. Basicamente isso. Então tá, primeiro eu observei, então eu fui no canal, observei toda a estrutura que ele tinha, observei o Instagram, observei tudo como ele fazia, qual que era a estrutura que ele tinha naquele momento, tá? Eu vi os vídeos dele, tá? O jeito que ele falava, o público, o funil, o Instagram, o YouTube, como eu te falei agora, né? Eu entendi o negócio dele antes de abrir a boca. Muitos de vocês que querem fechar trabalhos simplesmente não param de falar, não cala a boca. Vocês falam o seguinte, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço... Você tem que fazer, o que você tem que fazer de verdade é você simplesmente calar a boca e pesquisar sobre o cliente que você está querendo buscar. Pesquisar. Ver como que é a estrutura dele, ver o que ele tem no Instagram, o que ele tem, qual que é a dificuldade que ele tem. Para você não chegar para ele oferecendo um serviço digital, como um pedreiro digital. Você oferecer para ele um projeto, como um arquiteto. E para isso você precisa estudar. Precisa estudar aquele cliente, precisa estudar aquele cara, precisa ver quais são as dificuldades que ele tem, tá? Porque o cara não vai querer comprar de você uma coisa que ele já tem, ou uma coisa que ele não precisa, tá? Então eu estudei ele antes de abrir a boca, e eu acho que você deveria fazer o mesmo. Depois eu preparei uma ideia. O que nós vamos fazer? Se você me contratar, a gente vai fazer isso. E aí que vem a parte onde eu mostrei
com cortes estratégicos, estrutura de vídeo e distribuição certa, ele poderia segurar mais gente nos vídeos, ter retenção de público, converter mais leads, vender mais sem precisar gravar mais. Olha só, o que o cara queria naquele momento? Eu percebi que ele queria uma coisa muito específica. Ele queria fazer uma parada em que desse dinheiro no bolso dele, mas que ele não precisasse sacrificar todos os outros trabalhos que ele tinha. Trabalho que mexe com financeiro de banco, trabalho que mexe com outras coisas que ele faz, que ele não queria que aquilo atrapalhasse a vida dele. Então, o que eu falei aqui? Ó? Falei, vender mais sem gravar mais. Você vai gravar a mesma coisa que você já grava. Mesmos dias que você grava. Porém, a gente vai fazer isso com mais acerto. A gente vai fazer isso de uma maneira muito mais interessante, muito mais assertiva. Ao invés de você estar fazendo 10 mil vídeos, a gente vai fazer poucos vídeos assertivos, pra gente acertar no seu público. Bom, quando eu falei com ele, eu não falei sobre Premiere, não falei sobre CapCut, não falei sobre efeitos. Muitos de vocês chegam pro seu cliente falando o seguinte, pro seu lead, na verdade, não é nem o seu cliente, pro seu lead falando assim, eu edito, eu mexo com After Effects, eu mexo com Premiere, eu mexo com CapCut, eu mexo com não sei o que, eu faço aquilo lá, eu faço essa cor, eu faço aquilo, olha meu portfólio, olha como que é bonito os vídeos que eu faço. O cliente não tá nem aí para qual é a porcaria do programa que você usa. O que ele se importa é o que você vai oferecer para ele de verdade. Qual que é a resolução do problema que você vai ter? Você vai oferecer para ele essa resolução desse problema. Qual que é a resolução? O que você vai oferecer? É isso que ele está preocupado. O que eu falei para ele? Eu falei, ó, hoje você perde atenção, você perde retenção e perde dinheiro por causa disso. Se você arrumar isso, você escala. Olha a palavrinha interessante que eu dei para ele, escala, tá? Então, o que eu fiz? Eu falei com ele de uma maneira em que ele vai entender. Por que eu usei a palavra escala quando eu falei com ele? Eu usei a palavra CTA, eu usei várias palavras que já é da área de finanças, tá? Que eu sei basicamente um pouquinho na área de finanças, não sei muito, mas o que eu sei, eu consegui adicionar isso às minhas palavras para gerar uma conexão, inclusive, com ele. Então eu fiz tudo esse processo aí, tá, galera? E aí eu cheguei para ele e não vendi um vídeo. Não vendi uma implementação, eu vendi um pacote mensal. Não foi um vídeo, tá? Foi um pacote mensal. Porque ninguém quer comprar vídeo. As pessoas compram crescimento, resultado e paz. O cara queria simplesmente não ficar gravando 10, 14 vídeos num dia. Você vai gravar 5 vídeos e vai me passar. A gente vai fazer uma montagem de edição de vídeo. Eu vou trabalhar o watch time desses vídeos. A gente vai trabalhar também a capa, o título. A gente vai trabalhar o tema dos seus vídeos. E a gente vai converter tudo isso num CTA bom para chamar para o seu curso. Basicamente, foi isso que eu ofereci para ele. Só que isso está dentro da linguagem, está dentro do que ele precisava. O cara queria simplesmente gravar 5 vídeos no dia livre dele. E o resto do dia livre que ele tem, passar com a família. Tá? Ir pra piscina com a família, é isso que ele queria. Eu ofereci isso. Eu ofereci de você tirar de 14 vídeos, de 15 vídeos, para 5. E você vai ter o resto do dia para você aproveitar com seus filhos. E ainda vai vender mais. Olha só, veja se você fosse esse cara, você não comprava isso? Você comprava essa resolução desse problema? Então eu ofereci uma coisa que vai de acordo com a dor que ele tem, tá? Ele não me contratou porque eu edito bem. Ele me contratou porque eu enxerguei o negócio dele melhor do que ele mesmo. Fechamos um pacote de 5 mil e essa é a virada que quase todo editor e videomaker não entende. Quem vende vídeo vira commodity. Quem vende uma solução vira uma referência. Então o que acontece, galera? Se você fechar 3 pacotes desse, o que acontece com você? 15 mil reais. O que acontece com você? Como é que você se sentiria? Então aqui nesse grupo eu falo muito sobre essas coisas, falo sobre isso, tá? E eu acho que é uma vantagem enorme você aprender que o que eu quero que fique, se alguma coisa puder ficar para você aí, porque eu já estive no seu lugar, que é, eu sei editar muito bem, sei produzir muito bem, mas não sei fazer dinheiro com aquilo. Não consigo fechar com clientes bons, consigo fechar com clientes de 100 reais, de 50 reais, de 30 reais, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Se você fechar com clientes bons, tudo vai mudar na sua vida. Então eu tava como você. Eu sei editar, sei produzir, sei gravar, sei fazer as coisas, mas não sei fechar com cliente. Por quê? Porque eu tava oferecendo um serviço como um pedreiro digital.
sendo que eu deveria estar oferecendo um serviço como um engenheiro e indo direto na dor daquele cliente e resolvendo o problema daquele. Pensa no problema. Não pensa no vídeo melhor que você vai dar para o seu cliente, na qualidade melhor. Eu poderia muito bem chegar para ele e falar, olha, eu edito muito bem, mas ele iria me ignorar completamente. Eu cheguei nele e falei, eu resolvo o seu problema. Não só resolvo, como a gente ainda vai ganhar mais. Você vai fazer mais dinheiro comigo. Eu vou te dar resultados, eu vou te dar uma resolução desse problema. O resultado foi 5 mil na minha conta, 5 mil no Pix, e é assim que você faz dinheiro. Você oferece um serviço que vai direto na dor do cliente, resolver aquela dor daquele cliente. Se você resolve uma dor pequenininha, você vai ter um valor pequeno. Se você resolve uma dor grande, você vai ter um valor grande. Então isso é o que eu quero passar para você. Entra aí no meu grupo, que lá eu falo muito mais sobre isso, falo muito mais sobre produção, sobre edição, falo sobre como fechar com o cliente, falo sobre tudo isso lá e espero que você entre no meu grupo, tá bom? Um beijo para você, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.